Pronto, queridos. Paz do Senhor a todos. Que alegria estar aqui com os irmãos. Hoje nós teremos uma aula que eu considero importantíssima para aqueles que querem conhecer mais, né? Provavelmente Paulo, né, quem vai falar isso. E alguns irmãos já deveriam ser mestres por conta do tempo da fé. Mas continuavam ainda, né, tomando leite. Esta aula ela é uma aula que requer dos irmãos muita atenção, certo? Porque ela tem nuances, ela tem sutilezas que vocês precisam captar. Como eu falei anteriormente para os irmãos, o texto, a carta aos Hebreus, possui sementes teológicas para aqueles que desejam serem mais profundos, né, mais amplos na sua reflexão teológica, podem, através do texto de Hebreus, desenvolverem. Bom, é uma aula eu considero muito rica, né, de informações, mas eu gostaria muito de pedir aos irmãos que participassem, certo? Os irmãos não fiquem tão focados assim na minha posição, do meu rosto, porque eu estou aqui olhando para a câmera que vai chegar até os irmãos lá no vídeo, né, que vai ficar gravado, e para aqueles que quiserem me ver também. Mas estou olhando aqui para a tela do meu notebook, do lado, que eu tenho que dar permissão para aqueles que estão chegando. E vou precisar também consultar alguns textos bíblicos, certo? Então, é bom você ficar vendo aí na tela, né? Olhando, né? Me olhando, mas fique também atento ao que eu estou falando, tá bom? Então, vamos começar fazendo uma oração. Eu estou grato ao Senhor, porque tive alguns dias enfermo, né? Às vezes, amados, nós adiamos as aulas, né? Já peço perdão aos irmãos, porque todos os professores são extremamente ocupados, pastores, né? Temos família e somos, né, humanos, acontece muito imprevisto, né? O pastor Wellington teve que adiar algumas vezes a sua aula, contra um problema de saúde. Eu tive que adiar também, mas graças a Deus estou muito bem. Posso dizer que já estou 100% recuperado. Estou pronto para dar essa aula para os outros. Então vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor. Nós estamos aqui, né, muito felizes pelo interesse dos irmãos, por estarem conosco ao longo desse ano, aprendendo aquilo que a gente, no decorrer da nossa caminhada, foi ministrado por Deus e está passando para vocês. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome. Gostaríamos muito, Senhor, que o teu Espírito guiasse essa aula. Senhor, que os irmãos pudessem compreender, pudessem, Senhor, começar a desenvolver a reflexão, Senhor, teológica, Senhor, que muitas vezes passa desapercebida, Senhor, e às vezes muitas pessoas têm tempo, Senhor, já de ser mestre, compreender, Senhor, com mais profundidade, com mais amplitude, alguns temas da tua palavra, Senhor, e alguns temas relacionados à tua pessoa. Senhor, não fazem assim.
Mas a gente quer, Senhor, empreender, Senhor, uma consciência, Senhor, distinta, uma consciência, Senhor, de sabedoria, de profundidade. Ó Senhor, como tua palavra diz, que o Espírito penetra as profundezas de Deus e nos revela. Então, podemos ser revelados, Senhor, de assuntos, ó Pai, das profundezas de Deus, e não para a nossa glória, não, Senhor, para o nosso louvor, Senhor, mas para que a gente possa ajudar outros, para que a gente possa dissuadir os enganos, para que a gente possa, Senhor, ajudar as pessoas que querem conhecer mais. É uma decisão, Senhor, particular, muitas vezes, Senhor, de querer conhecer mais. Senhor, então, aqueles que estão aqui são pessoas que amam o conhecimento. É uma vocação isso, Senhor. Então, nos ajude, Senhor, a trilhar este caminho, que é sair do senso comum, da visão, Senhor, pragmática, ter uma visão mais ampla, Senhor, para que o teu Espírito tenha mais liberdade para falar, para agir, para se conectar. Senhor, abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém, amados? Pai do Senhor a todos que estão chegando. Pai do Senhor, os irmãos que irão assistir essa aula gravada. Deus os abençoe e continue orando por nós. Aqueles que não me conhecem, né? Eu me chamo Silas. A gente é um dos idealizadores do projeto Instituto Canol, né, que tem por objetivo levar a palavra de Deus, o ensino a palavra de Deus, permitindo que os irmãos possam ser abençoados com o conhecimento da palavra, inclusive aqueles que não têm condição de pagar por isso. Essa oração para que esse instituto se desenvolva, cresça, né? Temos sonhos aí, sonhos de desenvolver a parte missionária do instituto, né? Estamos já com um projeto de implantação de igrejas, e depois a gente quer compartilhar com os irmãos, né, para que, quem sabe, futuramente, tenhamos treinamentos, né, presenciais. Eu sou um sonhador, viu, amados? Amém, queridos? Então, gente, nossa aula é sobre o livro de Hebreus, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Hebreus, passar sobre alguns temas. Aconselhei os irmãos a lerem o livro do escritor Dom Richardson, chamado, né, Fator Melquisedeque. Certo? Ao falar do fator Melquisedeque, a gente está querendo, né, está buscando romper as 4 linhas, né, da visão comum, né, o paradigma comum, o senso comum, a maneira mais simplória de pensar a realidade espiritual, certo? Então, essa aula é um desafio de pensar, é um desafio de raciocínio, podemos dizer assim, mas é também um desafio de ministração de uma revelação de Deus. Então, todos somos convidados para isso, certo? Hebreus pode ter sido escrito, né, por os teólogos, né, a maioria dos teólogos, né, acreditam que o livro de Hebreus pode ter sido escrito por Paulo, né? Mas eu creio que muito mais, né, se não igual, mas muito mais, acredito que pode ter escrito por Paulo. Então, Paulo seria o concorrente mais forte da autoria da carta aos Hebreus. Certo? E a carta aos Hebreus, ela é o ápice
ela é o ápice da compreensão teológica, a compreensão teológica mais refinada, mais sofisticada. Né? Então, todo mundo que se dedicar a estudar a carta aos Hebreus vai poder desenvolver, né, a sua capacidade teológica, filosófica, de revelação, em um ponto, né, específico das Escrituras, né, em um ponto mais pontual das Escrituras, e poder desenvolver isso e ampliar isso profundamente e ser muito bem sucedido, né, se puder acompanhado. Eu sempre tive isso comigo, de querer conhecer mais, sempre fui um amante do conhecimento. E a carta aos Hebreus sempre foi para mim uma das cartas mais apaixonantes, no sentido de conhecer um pouco mais, né? Conhecer aquele ponto fora da curva, tá certo? Isso é importante, amado. Nós vamos aqui passar por determinados textos bíblicos e você vai ver como isso é importante. Tá bom? Então, o primeiro texto que eu queria aqui compartilhar com os irmãos é segundo aos Hebreus, capítulo segunda Pedro, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 apenas. Eu gostaria, se alguém tivesse com as escrituras, pudesse ler esse texto para mim. Se alguém tiver com a Bíblia aí, leia para mim 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Por gentileza, eu queria que vocês participassem. Eu espero aí, alguém pegue uma Bíblia aí, veja se é possível. Aí você liga o seu microfone e leia 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Amém, pastor. Boa noite, pastores. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, né? Isso, amado, isso. A palavra do Senhor diz assim, ó, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Amém? Amém, querido. Pronto, amados. Aqui o apóstolo Pedro está fazendo referência a Paulo, é isso? Falando que há alguns pontos difíceis, né? Paulo trabalhava em alguns pontos difíceis. Né? Existem alguns pontos difíceis mesmo, né? Nas escrituras, né? A escritura ela não é um texto de linearidade, certo? Inclusive, né, eu penso em futuramente a gente trabalhar alguns cursos específicos para ajudar os irmãos a entender as escrituras, a ler as escrituras. Então, há pontos mais difíceis, vamos dizer assim. Então, a gente começa essa aula pegando essa fala de Pedro, né? Onde Pedro menciona essa questão de que existem pontos difíceis de interpretação que muitas vezes são mal conduzidos, né? E direcionados muito mais para desviar do que para, na verdade,
conduzidos para desviar e não para edificar. Então, é importante que nós conheçamos esses pontos mais, vamos dizer assim, difíceis, certo? A gente estude sobre eles, porque eles são importantes. Vocês vão ver, em um dos textos que a gente vai falar na aula de hoje, onde a gente vai falar sobre a questão do sábado, e é um ponto difícil, certo? De ser entendido, né? E que muita gente conduz este debate do sábado, este contexto, este ensino do sábado, fazendo um uso, né, segundo a sua própria ótica, segundo a sua própria visão. Então, a Bíblia é composta de textos, vamos dizer assim, bem objetivos, que é fácil de todo mundo compreender, mas para você ler as Escrituras, você tem que ter ciência que há pontos difíceis. Pedro está falando isso. São pontos mais difíceis que merecem a nossa atenção, que merecem o estudo, o esmero, né, para realmente compreender o sentido daquele determinado texto, que realmente é um texto considerado difícil. Certo, amados? Então, pronto. Então, tendo em vista isso, a gente tem que começar a ler algumas partes do livro de Hebreus. Alguém tem alguma pergunta, amado? Alguém tem alguma pergunta? Até aqui está tudo tranquilo. Podemos continuar. Podemos Amém? continuar. Amém. Então, vamos continuar. Queridos, deixa eu só chegar aqui no capítulo, estou acompanhando aqui pelo notebook. Deixa eu só chegar aqui no capítulo 3. Um minutinho. Então, vamos para o capítulo 2. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos hoje, certo? A primeira não, né? A parte importante. A respeito de teologias, certo? Existem teologias que elas coexistem. Certo? Quando você vai ler a carta aos Hebreus, quando você lê o apóstolo Paulo, né, nós estamos fazendo aqui essa associação, mas não podemos dizer com toda certeza que foi o apóstolo Paulo, certo? Mas não tem nenhum problema a gente fazer essa associação, certo? Então, quando você vai ler a carta aos Hebreus, você tem que ter algumas visões pré-estabelecidas, certo? E uma das visões pré-estabelecidas que você tem que ter em mente é que não existe apenas uma teologia, certo? Esse já seria um ponto, vamos dizer assim, difícil de interpretar. A maioria de nós, talvez, a maioria dos crentes, talvez não se interesse por isso. Certo, amados? Como eu falei para vocês, esta aula é uma aula mais específica. Certo? Então, não apenas para o que eu quero ensinar para os irmãos, ó, não apenas para ler os Hebreus, como para ler, por exemplo, o Apocalipse. Né? É importante que você tenha uma pré-leitura, um pré-entendimento de algumas coisas, porque senão você vai ler aquilo ali e você não vai captar o que está sendo colocado ali. Ó.
Então, o escritor aos Hebreus, né, e aqui eu vou fazer uma associação com o apóstolo Paulo, bom, ele trabalha com linhas teológicas e elas são complementares. Certo? Então, a Bíblia não existe na Bíblia apenas uma linha teológica. Nós podemos dizer que nas Escrituras existem linhas teológicas. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma linha teológica. A linha teológica de Moisés. Certo? Há uma linha teológica a partir daquilo que Moisés ensinou. E eu preciso entender que essa linha teológica ela existe e que ela vai estar ali dentro das Escrituras, passando pelas Escrituras, até entrando dentro do Novo Testamento. E eu vou precisar saber discernir quando o autor bíblico estiver falando sobre essa linha teológica. Qual é a grande confusão que nós temos hoje, sobretudo, com todo respeito, né, aos irmãos das igrejas neopentecostais? Eles não sabem fazer essa distinção. Então, eles não sabem situar a sua linha teológica. Então, ora eles estão falando de Moisés, certo? Ora eles estão falando de outra linha teológica, certo? E eles não sabem fazer a distinção delas, de modo que fica confuso. Certo? Então, a gente precisa ter clareza sobre essas coisas. É fácil ter? Já disse para os irmãos que não é fácil ter. O próprio Jesus usa linhas teológicas diferentes. Certo? Então, só por aí você tira que não é fácil, não é tão simples como alguns dizem. Eu vou dizer melhor aqui, qualquer um pode ler a Bíblia. E Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você. Certo? Mas a coisa é mais profunda. A coisa mais profunda. Então, o próprio Jesus usa linhas teológicas diferentes. Certo? Então, como eu falei, tem a linha teológica de Moisés. Nós vamos entrar aqui em alguns textos em Hebreus, e vocês vão ver a linha teológica de Moisés. E vão ver como a linha teológica de Moisés ainda está presente hoje. Hoje. Certo? Eu vou dizer aqui um exemplo da linha teológica de Moisés, que está presente hoje, e que não é o ideal. Certo? Está na Bíblia, mas não é o ideal. Porque vai ter outras linhas teológicas que elas terão sobreposição, certo? E, inclusive, elas suprimirão algumas linhas teológicas, alguns modos de pensar sobre Deus. Talvez seja mais fácil dizer para os irmãos que há modos de pensar sobre Deus. Então, há modos de pensar sobre Deus que eu chamo de linha teológica. Certo? Por exemplo, a linha teológica de Moisés coloca como centro da vida espiritual o templo e toda a ritualidade que existe em torno do templo. Certo? E essa linha teológica ainda está presente hoje. A maioria das nossas igrejas centraliza-se ou centraliza seus esforços, suas atividades a partir do templo. Certo? Mas isto está dentro do modo de pensar Deus a partir da linha teológica de Moisés.
Não estão entendendo? Agora eu vou para uma outra linha teológica, para os irmãos entenderem. Certo? Jesus trouxe uma outra linha teológica, uma outra forma de pensar. Certo? Que não é exatamente contraditória, mas é mais elevada. Ela sobrepõe. Então, na linha teológica de Jesus, de Deus, a centralidade não está no templo. A centralidade está na mesa. Aí a gente pode comparar essas duas metáforas, né? O templo e a mesa da ceia, que é a mesa da comunhão. Certo? Então, tudo o entorno, ou várias ramificações desta forma de pensar, vão existir, vão trazer implicações para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada. O próprio Paulo também, ele vai ter linhas teológicas que são colocadas nas Escrituras, né, e que você precisa saber distinguir. Por exemplo, eu vou ler aqui Gálatas. Não, Coríntios, certo? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9 e 11, do 9 a 11. Vai dizer o seguinte: porque o homem também, a partir do versículo 8, a partir do versículo 7, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher é do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anos. Todavia, não é o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Não é o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Certo? Mas primeiro, o que é que Paulo diz? O que é que Paulo diz primeiro, amado? Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Nós estamos aqui diante de duas linhas teológicas. Certo? A primeira linha teológica que Paulo trata aqui é a linha da criação terrena. E essa linha da criação terrena, ela vai trabalhar de uma forma, né, que muitas vezes ela pode ser confundida, né, com uma deturpação, por exemplo, do valor da mulher. Quem vale mais? O homem ou a mulher? Se você não tiver cuidado, você pode trabalhar essa linha teológica que Paulo está colocando aqui. O homem não foi criado por causa da mulher, né? Da mulher por causa do homem. Você pode trabalhar essa linha teológica como? Subjugando a mulher. Entendeu? Tratando a mulher como alguém inferior. Certo? Mas essa é uma linha teológica que Paulo trabalha e ela é uma teoria, podemos dizer que ela é uma linha teológica muito mais de ajustes. Certo? Aí, no final, Paulo traz a linha teológica mais elevada.
quando ele vai dizer, todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Certo, amado? O que é que nós precisamos desenvolver? Essa parte aqui, no Senhor. Tá certo? Então, é essa visão que a gente quer desenvolver, deve buscar desenvolver. Tá certo? Então, há essas nuances, essas distinções que nós precisamos ter os nossos olhos bem atentos. Tá bom? Então, vamos lá para o capítulo 2 de Hebreus. Os irmãos têm alguma pergunta para fazer? Deu para entender até aqui, amado? Deu para entender? Sim, entendi. Pronto, vamos lá. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 16, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. A carta aos Hebreus, ela vai, como eu falei para os irmãos, trabalhar linhas teológicas. E ela vai mostrar que algumas linhas teológicas estão umas sobrepujando as outras. A menção a Abraão aqui é muito importante, certo? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Ninguém pode, pelo Evangelho, ler a Bíblia se não for a partir de Abraão, ou se Abraão não for um ponto de referência. Então, toda vida que você lê a Bíblia, depois de Abraão, esquecendo Abraão, você vai estar trabalhando dentro de uma linha teológica complicada. Por quê? Porque ela é complicada? Porque há uma linha teológica, há uma visão, há uma forma de pensar que sobrepõe a ela, que está acima dela. Então, você vai estar trabalhando dentro de uma linha inferior. E essa linha inferior, ela é decadente, porque ela é inferior. Então, há o inferior e há o superior. Certo? Isso é óbvio, né? Aí vamos lá. Para o capítulo 3 de Hebreus. Né? Lemos do capítulo 2, vou ler o capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Isso é importante, querido. Nós participamos da vocação celestial. A vocação celestial é, então, uma vocação mais excelente. Estamos buscando coisas mais excelentes. Um caminho mais excelente. Uma visão mais excelente. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerar Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constitui, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou as coisas é Deus. Então, o que é que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ele é tido por maior glória do que Moisés. Certo? É óbvio isso. Né? Que Jesus é maior do que Moisés, é óbvio. Certo? E qual é a dificuldade? A dificuldade é você desenvolver um entendimento, uma compreensão bíblica que ajuste isso. Todo mundo sabe, e é fácil de saber, que Jesus é maior do que Moisés. Qual é a novidade disso? Não tem novidade nenhuma. É óbvio. Agora, o desafio é você desenvolver a sua compreensão, é você ter o seu entendimento transformado, capaz de você saber como você discorre, como você interpreta
como você fala e como você prega sobre isso. Se Jesus é maior do que Moisés, por que nossa comunidade cristã ainda é uma comunidade cristã cujo centro é o templo e não a mesa da ceia e da comunhão dos irmãos? Hein, irmão? Jesus não é maior do que Moisés? Ah, todo mundo sabe isso. Quem que não sabe disso? Certo? Mas nós não compreendemos esta realidade. De modo que a nossa linha ainda é a linha inferior. Isso traz problemas, muitos problemas. Muitos problemas. Somos um povo religioso, não desenvolvemos a comunhão, não carregamos o Espírito de Cristo dentro de nós, em plenitude e em desenvolvimento para uma plenitude. Tratamos a vida espiritual de como barganha, queremos fazer troca, oferecer coisas a Deus, presentes a Deus. Por quê? Porque, irmãos, porque nós estamos considerando que Cristo é superior a nós. E o que Cristo veio trazer. Nós não desenvolvemos isso. É fácil de discernir. Pedro disse que não é fácil, porque é um ponto em que você tem que transpor o outro, você tem que superar o outro. Existe uma visão maior, melhor e sublime. Ela está sobreposta, e não apenas sobreposta, ela suprime a inferior. E é isso que Hebreus vai desenvolver. Hebreus vai desenvolver. Certo? E por isso que é desafiador ler Hebreus, porque Hebreus ele pega e ele faz um salto, ele sobrepõe lá para Abraão o seu princípio, a sua base, a sua fundamentação de reflexão e de desenvolvimento do conteúdo transformador do Evangelho. Tanto é que, olha o que, agora deixa eu ver se eu acessei em Gálatas mesmo. Espera aí. Só um minuto. Eu separei esse texto aqui para me compartilhar com os irmãos. Pronto. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha aqui, atenção, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Então, o Evangelho foi anunciado a Abraão. Olha aí o salto que é necessário ter. Entendeu? O salto para Abraão. Mas você vai ver que há algo anterior a Abraão. Certo? Aí nós vamos conhecer mais uma linha teológica, mais uma forma de pensar as coisas de Deus. Certo, amado? Como é que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje, a igreja brasileira vive hoje, pensando muito mais na linha teológica de Moisés. Certo? O escritor aos Hebreus vai dizer que você tem que fazer um salto lá para Abraão, e a partir de Abraão você começar a desenvolver a sua visão espiritual. Mas ele vai mais além do que isso. Certo? Que é a linha, né, de Melquisedeque. Certo? E eu vou estar falando alguma coisa para os irmãos daqui a pouquinho. Mas vamos continuar aqui desenvolvendo essa linha de pensamento. Certo, amado?
Então, vamos lá. Quando você vai pensar sobre as coisas de Deus, segundo o que está escrito aqui, você tem que fazer um salto para Abraão. Certo? Aí você vê, assim, primeiro que nós não fazemos isso, nós temos dificuldade de fazer, certo? Se fizéssemos, mudaria muita coisa, forma de pregar, uma amplitude até de se relacionar com as pessoas, com visões diferentes, certo, amado? Então, a gente se tornou um povo, vamos dizer assim, um judeu, um judaísmo do Paraguai. Entendeu? Às vezes dá a impressão que a gente é um judaísmo do Paraguai. Né? Com todo respeito aos irmãos do Paraguai. Né? Não é nem correta essa forma de falar. Então, amados, nós precisamos compreender que é isso que o escritor aos Hebreus vai desenvolver. Em suma, é isso. Certo? Mas aí eu quero começar a pontuar algumas coisas que estão alinhadas, né, à questão de Moisés, já falei da questão do templo, né, como os irmãos sabem, com todo respeito, né, como a gente vai fazendo alusão a isso, por exemplo, o templo de Salomão, né, que foi construído, o famoso templo de Salomão. Isso é você trazer para a mentalidade das pessoas um rudimento inferior, antigo e inferior. Certo? Assim como muitas outras coisas que as pessoas fazem. Né? Mas eu não há tempo para mim ficar falando em muitas coisas antes de eu entrar na última parte da aula. Tá bom? Já estou aqui na metade. E se os irmãos não estiverem entendendo, podem me perguntar. Tá bom? Como eu falei, essa aula é para ser pensada. É para quem quer discernir com mais clareza e ampliar sua visão. Eu nem estou olhando aqui mais humilde aqui. Amém, amado? Então, eu queria falar especificamente de uma coisa, né, que é tratada dentro de Hebreus e que tem a ver com aquilo que a gente já falou, mas é um tema polêmico nos nossos dias, porque tem uma igreja, uma nobre igreja, nobre irmão, que eu conheço, os quais eu sou amigo também, né, que não me interpretem mal, se virem esse vídeo aí, né, qualquer coisa a gente faz um debate, né. Eu pastorei uma igreja na cidade de Córdoba. Hoje eu moro em Fortaleza, quem está nos ouvindo aqui do estado, eu moro em Fortaleza, mas passei por pastoreando algumas igrejas, né, em alguns interiores do estado, e pastorei uma igreja na cidade de Icó. E em Icó, assim, eu fiz amizade com muitas pessoas, inclusive com o padre da cidade, né, que me tratou muito bem, e pastores de diversas denominações, né? E tivemos uma relação boa com os pastores da igreja adventista, né? E pessoas muito bacanas, né? E eles são, assim, gostam de estudar e eu propus para eles, né? Havia uma jovem que congregava, na minha não, né? Na igreja que eu estava pastoreando, e que ela tinha amizade com irmãos da igreja adventista, né? E ela tinha muitas dúvidas, né, na cabeça dela, certo? E ela sempre vinha e me perguntava, pastor, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso?
Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, você conhece o pessoal da Igreja Adventista, né? Vamos propor para eles um debate amigável, onde a gente não tem cuidado para ter o respeito, a consideração, ser bem harmônico. Aí nós propusemos um debate. E nesse debate nós falamos sobre o sábado, né? E os irmãos adventistas, todos sabem que eles consideram o sábado assim, como um mandamento que continua em vigência na sua literalidade. E a forma que eu conduzi, né, a minha fala, a minha interpretação sobre o sábado, ela diz respeito a uma forma mais pedagógica, né? Então, o escritor aos Hebreus também vai falar sobre isso, né? E já que a gente está estudando sobre os Hebreus, é importante a gente falar sobre isso, porque vai ajudar os irmãos a desenvolver uma visão mais ampla sobre isso. Tá certo, amados? E uma visão teológica mais ampla sobre essa questão do sábado, né? Fazendo esse paralelo, que é o livro de Hebreus, é fazer um paralelo entre Jesus e Moisés e trazer ainda uma visão de Melquisedeque, né? Que a gente quer concluir a aula. Daqui a 10 minutinhos eu já quero estar indo para a parte final da aula, para falar da parte de Melquisedeque. Certo, amado? Então, por exemplo, deixa eu pegar o texto aqui, amado. Eu separei. Só um minuto. Um textozinho pequeno. Hebreus 3, do 1 ao 6. Em algum lugar do 1 ao 6 vai estar esse texto aqui. Né? Porque em certo lugar disse no dia sétimo, e repousou de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, deste lugar, não entrarão no meu repouso. Então, o escritor aos Hebreus vai trazer assuntos da lei, certo? Eu só peguei o sábado, certo? Porque é polêmico, né? É bom a gente pensar um pouco sobre isso. Preste atenção. O texto vai dizer que Deus repousou. Não é? Lá em Gênesis, capítulo 2, vai dizer que no sétimo dia não houve manhã nem tarde. Não houve manhã nem tarde no sétimo dia. Ou seja, ele não foi um dia literal. A gente precisa entender também isso nas Escrituras. Certo? Aquilo que é literal e aquilo que é pedagógico. Aquilo que deve ser cumprido com literalidade e aquilo que traz uma visão mais ampla. Certo? Aí podemos falar, por exemplo, do sábado, podemos falar do dízimo. Alguns irmãos questionam a gente sobre o dízimo, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma visão bem particular sobre isso. Então, mas sobre o sábado, né? Se alguém quiser perguntar aí alguma coisa sobre o dízimo, eu posso também estar falando o que eu penso até agora. Pode ser que depois eu pense diferente. Então, sobre o sábado, né? Os irmãos entendem ainda na perspectiva, qual perspectiva? De Moisés, certo? Em que havia uma literalidade. Eu tenho um exemplo aqui de Hebreus, porque nós estamos estudando Hebreus. E Hebreus faz uma alusão à não literalidade do sábado, ao repouso, certo? Então, o sábado, a partir do que nós lemos aqui em Hebreus, ele tem um sentido pedagógico. Ele quer transmitir, ele quer comunicar alguma coisa. Certo? Ele não tem um sentido literal litúrgico. Ele tem um sentido espiritual pedagógico.
Não estão entendendo, mano? Isso fala de duas visões. Aí você vai ver que também o escritor aos Hebreus vai falar que como a lei foi produzida para nos conduzir a Cristo, é uma visão que conduz, que aponta uma sombra, certo? Mas há uma visão real, clara, nítida, cujo seu significado é perfeito. Os irmãos estão entendendo isso, querido? Alguém queria fazer alguma pergunta? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo tudo, então... ou então não estão entendendo nada, estão com vergonha de perguntar. Vamos abrir para uma pergunta, Marcos. Pelo menos aí não tem nenhum corajoso não para perguntar. Estão entendendo tudo? Amém? Amém. Amém, amado? Pronto, eu vou continuar. Então, queridos, ao ler as Escrituras, você precisa saber dessas coisas. Certo? Senão, você vai se situar mal. Você vai pregar de forma equivocada. Você não vai saber como é que tudo se contextualiza e se torna bom. Porque o que Deus fez é bom. Mas nós precisamos contextualizar, conectar, alinhar. Certo? E o escritor aos Hebreus vai falar sobre isso. Indo já para a parte final da nossa aula, certo? O escritor aos Hebreus vai falar sobre Melquisedeque, certo? Deixa eu pegar o texto aqui. Hebreus 7, do 1 ao 6. Eu vou ler aqui, Marcos. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e saía ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação o rei de justiça e depois também o rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de Deus nem quem vivia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerar, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, seus irmãos, aí que tem saído dos nomes de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O escritor aos Hebreus vai falar do chamado Melquisedeque, né? Que era rei de Salém, e a quem Abraão deu o dízimo. Certo? O livro que eu indiquei para os irmãos, Fator Melquisedeque, de Dom Richardson, né? Vai tratar sobre uma linha teológica também, certo? Que parte de Melquisedeque, né? Vendo Melquisedeque como uma revelação de Deus, certo? Uma teologia de Deus que não é contemplada nem mesmo dentro da teologia de Abraão, embora não seja contraditória a ela. Uma vez que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então, Dom Richard vai usar
esta linha teológica, ou seja, alguém que não está dentro da revelação de Abraão, alguém que não está dentro do contexto, ou alguém que não está amplamente dentro do contexto, entra no contexto porque, segundo o que desenvolve Hebreus, Abraão deu o dízimo e o autor aos Hebreus vai falar que Jesus é desta ordem, que não é uma ordem humana. É uma ordem que não tem genealogia. Então, esse termo, quando usa o termo sem genealogia, é para falar de uma ordem que não é humana. Então, há uma ordem que não é humana, que não pode ser limitada, certo? Preste atenção, amado. Que não estão dentro das conformidades humanas e que ela é exclusiva de Deus, certo? Então, essa é chamada o fator Melquisedeque. O escritor Don Schatt vai falar do fator Melquisedeque como uma linha teológica de revelação de Deus, que é paralela à linha teológica, tanto de Abraão, mas não é contraditória a de Abraão, certo? E, consequentemente, é paralela à linha teológica do povo judeu. E ele vai falar isso como uma revelação de Deus a outras culturas. O chamado Cristo de todas as culturas. Ele vai fazer uma pesquisa, uma grande pesquisa, né? Uma pesquisa, vamos dizer assim, de campo e com caráter missionário, onde ele vai investigar culturas diversas ao redor do mundo, certo? E ele vai perceber que dentro das culturas, nos seus primórdios, algumas delas, certo? Faziam menção a um Deus bom e generoso, e algumas delas também a menção a um emissário, a alguém que traria um livro. Então, no livro Fator Melquisedeque, Don Schatt vai fazer essa observação. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que há uma revelação de Deus para as outras culturas. Às vezes nós desprezamos isso. Certo? Isso não significa, e o Don Schatt vai tratar sobre isso também, que qualquer cultura que não seja culturas iluminadas ou que tiveram aproximação com o cristianismo, certo? Tenham vestígios que sejam capazes de lançar fazer um ponto de contato. De modo que nós somos agraciados com a revelação de Abraão, certo? Possamos ter um ponto de contato com pessoas de religiões que são diferentes das nossas, ou da nossa, distintas. Aí ele vai trabalhar isso dentro do chamado fator Melquisedeque. Salém, o rei de Salém. Depois daquele episódio, alguém ouviu falar mais sobre o rei de Salém? Depois do episódio registrado na Bíblia, alguém ouviu falar mais alguma coisa sobre isso? Pelo fato de alguém não ouvir falar mais alguma coisa sobre isso, não significa dizer que Deus deixou de se manifestar a outras culturas, a outros povos, a outras pessoas. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, na própria trajetória de Abraão, certo? Eu queria que você observasse isso em Gênesis. Na própria trajetória de Abraão, havia um temor a Deus
e Deus se revelava às pessoas, e as pessoas tinham temor a Deus. Certo? E elas não tinham relação com Abraão. Não estou entendendo, querido? Por exemplo, o rei, lembrem daquele episódio do rei que Abraão, a esposa de Abraão era muito bela, e Abraão dizia, olha, você diga para as pessoas que você é minha parente, né? Não diga que você é minha esposa. Aí, o rei daquele local, agora me fugiu a memória, né? Achou Sara uma mulher muito bela e quis tomá-la por esposa. Mas ele teve um sonho. Deus falou a ele, certo? E ele teve temor a Deus. Então, ele já tinha, se presume, que ele já tinha alguma revelação sobre Deus, certo? Então, nós não acompanhamos isso. Porque depois de Moisés, tudo fica muito dentro daquela cultura. E o que Deus continuou fazendo? É isso que o autor, Tom Richard, vai desenvolver. E Deus continuou se manifestando em outras culturas. Olha como é que isso é interessante, amado. Certo? Aí, para finalizar, aí nós devemos lembrar do fator de Paulo evangelizando aos atenienses. Paulo foi evangelizar aos atenienses, certo? E ele viu um altar que foi dedicado a quem? Ao Deus desconhecido. Quando você vai atrás dessa história, aí você vai ver que houve uma revelação de Deus ali. Do Deus de quem? Do Deus de Abraão. Do Senhor Deus. Do nosso Pai Celestial. Então, o próprio Dom Richard vai desenvolver essa história, como aconteceu, né? De um homem que morava em Atenas, certo? Tinha uma praga lá, e os atenienses invocaram todos os seus deuses, a praga não foi retirada. E este homem falou que existia um Deus desconhecido, certo? E tomou uma atitude lá de levar carneiros a um pasto, e aqueles carneiros deveriam ter passado a noite um período sem se alimentar. Quando ele chegasse no pasto, em tese, né, era para todos eles irem para o pasto comer, mas ele pede uma prova, que aqueles que Deus, o Deus desconhecido, quisesse que fosse sacrificado para se revelar, eles, em vez de irem comer o pasto, se deitassem no pasto. É uma história muito interessante. Mas vai mostrar que houve, ou seja, dentro deste longo processo de tempo, de Abraão até Paulo, um processo de revelação de Deus a outras culturas, a quem os atenienses chamavam do Deus desconhecido. Amém, queridos? Vocês entenderam? Isso significa o que na prática? Significa que nós devemos conhecer muito mais. Que o nosso Deus é maior do que muitas vezes nós pensamos. Que o nosso Deus é generoso, mais do que nós pensamos. Devemos tentar conhecer mais, estudar mais, ser mais profundo. Aí, queridos, nós podemos não se embaraçar, né?
Pedro, voltando para concluir aqui com a fala de Pedro, a nossa aula, né? Que as coisas difíceis, há coisas difíceis nas falas de Paulo, né? Que precisam ser interpretadas, para que não sejam conduzidas com uma deformação para uma heresia, mas que sejam conduzidos à edificação e à glória de Jesus. Tudo é para a glória de Jesus Cristo. O Dom Richardson, o autor, Dom Richardson, vai falar uma coisa muito interessante que eu queria concluir essa aula falando isso. Que o mundo está pronto para a pregação do Evangelho. Amém, queridos? O mundo está pronto para a pregação do Evangelho. Então, muitos missionários se surpreendiam quando chegavam em algumas culturas, e viam que parecia que já estava tudo preparado, né? Tem uma história interessante, por exemplo, vale a pena conferir, não estou afirmando, viu? Vale a pena conferir. Sobre Jonas, né? Uma história interessante sobre Jonas. Já havia uma história de que chegaria alguém, né? Seria jogado por um peixe, né? E que essa pessoa seria responsável por trazer uma mensagem de Deus. Olha que como as coisas são interessantes, né? Então, Jonas chega lá e é jogado por um peixe. E por que o povo acredita? Porque o Deus desconhecido, porque o Deus da ordem de Melquisedeque já havia preparado. Então, isso nos incentiva a acreditar mais no que Deus está fazendo. Isso nos incentiva também, né, a sermos mais crentes em Deus, no que Ele pode fazer e no que Ele pode nos usar. Tá certo, amados? Queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá certo? E eu queria abrir esse momento para alguma pergunta. Os irmãos não falaram aí. Fiquei preocupado. Será que a aula foi boa, foi ruim? Falem alguma coisa, amado. Alguma pergunta, alguma observação? Podemos concluir. Queridos, então é isso, né? Vamos estar indo para a conclusão desta aula, tá certo? Agradecendo aos irmãos que estiveram com a gente, né? Muitíssimo obrigado. Espero que os irmãos tenham entendido, tenham compreendido o que foi falado, tá bom? E vamos orar agradecendo a Deus por este momento, né? No decorrer da semana, a gente lança a prova, tá bom? E os irmãos vão responder aí, eu creio que todo mundo vai se dar muito bem aí na prova. Vamos lá, queridos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por esta aula, em que a gente pôde, Senhor, pensar um pouquinho a mais, além. Ó Senhor, queremos ser mais profundos, queremos desenvolver, Senhor, nossa forma de pensar, de compreender, ó Deus, e que esses textos que aparentemente
Senhor, parecem ser textos difíceis de compreender. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar e que possamos ser cheios de revelação, de sabedoria, para que possamos entender, Senhor, tudo da glória do Teu nome, crescer. Senhor, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nos abençoa, nos fortalece, nos dá saúde. Ó Deus, precisamos de Ti. Tu é a nossa força, a nossa rocha. Ó Senhor, é de Ti que tiramos, Senhor, a nossa vida, a vida vem de Ti. Abençoa os Teus servos, Senhor. Abençoa o Instituto Fanol. Senhor, abençoa este curso. Ó Pai, e que ele possa, Senhor, ser uma bênção, Senhor, para a vida de muitas pessoas. É assim, Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Vamos estar falando com os irmãos aí sobre quando vai ser a próxima aula. Tá certo? Tudo de bom, amado. Amém.